Olá, sou Helene Gritzapes e é um prazer estar aqui com vocês no Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa líder em soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, com presença em todos os países da América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. E agora, no início dessa temporada 2024, eu tenho aqui conosco um convidado muito especial, que é o Carlos Sampaio, fundador da CS Global IT. Vamos falar um pouco também sobre a CS Global. O que é a CS Global? A CS Global é uma empresa global provedora de serviços gerenciados e integradora de nuvens, que tem a missão de flexibilizar e facilitar o uso de diferentes tecnologias para empresas que rodam seus serviços em cloud ou estão na jornada para a migração. Bom, Carlos, bem-vindo. Foi uma apresentação tão grande, né? Que eu até me perdi aqui um pouco. Seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, obrigado pelo convite, tá? E é muito importante para mim estar aqui com vocês, dividindo um pouco da história e também sobre um tema tão importante, tá? Vamos lá. Para mim, então, é tudo novidade, então para mim é tudo muito importante. Não tem problema, a gente está aqui para esclarecer, essa é a função do bate-papo. Vamos lá. Bom, eu vou ler um pouco, porque agora eu vou falar um pouco de números. Então, segundo a Mordor Intelligence, o mercado de computação em nuvem está estimado em 680 bilhões para 2024. E a gente está falando aí de que ela deve atingir 1,5 trilhão até 2029. Crescimento exponencial. Isso. Né? Isso a gente está falando de mais de 16% de crescimento. Exato. A gente está falando desse crescimento significativo muito devido ao aumento exponencial do uso de dados e inteligência artificial. E aí eu quero saber de você. O que é a CS Global? Como você se destaca em relação à eficiência dos serviços em cloud? A CS, Helene, ela está trabalhando hoje, ela vem com uma missão de não só flexibilizar, como você passou, a jornada desses clientes que estão hoje consumindo produtos em cloud ou serviços em cloud, mas também dar uma certa transparência na migração e na jornada para cloud, né? Como você mesmo falou, esse crescimento exponencial, ele se dá cada vez mais pelo uso excessivo de processamento de acordo com o aumento das tecnologias que a gente vem vivendo. Então hoje, você migrar para uma cloud, para um uso em nuvem hoje, de uma forma mais inteligente, não só você movimentar os seus equipamentos hoje para dentro de um data center, faz total diferença hoje, não só na questão de redução de custos, mas também olhando para o lado da sustentabilidade, né? Fazendo uma analogia, a mesma geladeira hoje que você tem dentro da sua casa, se você só mudar ela de local e conectar ela numa outra tomada, ela vai continuar consumindo aquele mesmo quilowatt-hora, né? Então, a nossa jornada aqui, a nossa missão é fazer com que a gente migre isso de uma forma muito mais inteligente, entendendo o que de fato precisa estar dentro da geladeira e o que de fato pode estar fora. Não, eu adoro essa correlação com a geladeira. Então vamos falando da nossa geladeira, vamos voltar a mover a geladeira e mover o serviço de cloud. Comenta um pouco como é a orquestração desses diferentes nuvens no mercado e como isso pode ser utilizado para aumentar a eficiência das empresas que usam esse serviço, Carlos. Exato. A orquestração, na verdade, até pela questão do aumento de consumo no mercado, como a gente falou, a orquestração, na verdade, ela é algo inevitável para os provedores hoje, porque com o aumento de tecnologia e com a dinâmica de mudança hoje dentro dessas empresas e diferentes nichos, forçam com que essas empresas façam o uso constante de diferentes tecnologias e de diferentes nuvens. Então, um bom orquestrador hoje promove para essas empresas a flexibilidade dela utilizar hoje uma tecnologia no provedor A, amanhã no provedor B, ou até mesmo usando os dois provedores para promover a solução que ela precisa. Então, a orquestração hoje, na verdade, ela já vem aí nos últimos 6 anos como uma jornada para esses provedores e cada vez mais ela se torna algo inevitável. Tá? Hoje, um provedor que não tem esse tipo de orquestração por trás, ele vai acabar ficando para trás aí, obviamente, com a própria evolução tecnológica do mercado. Você falou de geladeira, também dá para fazer analogia com uma orquestra, um grande maestro. Exatamente, você imagina um grande maestro
que consegue orquestrar, né, obviamente, instrumentos tocando de um lado, instrumentos tocando de outro, e aquilo ali de diferentes pessoas concentradas e cada uma no seu instrumento, fazer aquilo de fato uma música, uma ópera, algo que seja agradável para o público consumir. Exato. Ó, tá vendo? A gente está cada vez mais com analogias boas. Bom, agora vamos falar um pouco de eficiência energética. O que a gente pode esperar do consumo de computação em nuvem com relação à eficiência energética? A questão da eficiência energética ela é um tema um pouco difícil hoje, eu acredito, para o Brasil, porque o movimento cloud, né, quando a gente fala que ele olha para a virtualização que começou lá nos anos 60, teve um grande boom já nos anos 70, teve o outro boom nos anos 90 e teve uma grande explosão do uso de computação em nuvem com a chegada de um grande provedor, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, em 2006, ali em 2004, 2006 até 2010, a gente está falando que todas as empresas que migraram de cara para esse tipo de produto, elas migraram com uma única razão. A razão é eficiência financeira. Então, todas elas fizeram, né? Eu falo que hoje 80% das empresas que estão em nuvem hoje, principalmente no Brasil, estão usando a geladeira que estava em casa do mesmo jeito dentro de um data center. Então, para promover essa eficiência, a gente tem que olhar para essa jornada de uma forma mais abrangente. Criar um assessment, entender exatamente quais são os passos, entender quais são as aplicações que hoje você tem dentro da sua empresa, o que é importante, o que você tem que levar para a nuvem, o que você pode dockerizar, o que você pode trazer isso como microserviços, enfim, a partir desse consumo, dessa estratégia, você vai conseguir obter uma eficiência energética, uma eficiência algo mais sustentável e uma eficiência financeira também, por outro lado. Tá. A gente está falando, então, de eficiência energética e eficiência financeira. Quais são os principais desafios para minimizar o impacto energético da computação em nuvem? E como é que vocês, na CS Global, estão ajudando os clientes nessa agenda de sustentabilidade deles? Exato. A CS, ela já, há quase 10 anos, ela já promove, né, a evolução de tecnologia interna dentro, hoje, de centros de dados que já tem uma jornada eficiente e sustentável, né? Então, hoje, só falando da CS, né, mas todos os grandes provedores hoje, eles já promovem esse tipo de visão, de investir em centros de dados que já estão dentro dessa jornada eficiente, tá? O futuro, para que essas empresas consigam acessar isso de uma forma mais fácil, é parar, na verdade, de olhar só para o custo, mas sim olhar para uma jornada eficiente, né? Hoje, empresas da Europa, por exemplo, já tem na cartilha de checklist ou de homologação de fornecedores centros de dados que já estão dentro de um determinado nível dentro dessa jornada zero carbon, né, que eles usam muito esse termo lá fora. Então, uma grande empresa, uma média empresa hoje dentro da Europa já não contrata um provedor que não esteja dentro dessa jornada. Obviamente, para que ela possa usar isso como créditos hoje, como um selo de marketing ou algo que ela possa utilizar de fato para a imagem dela. Tá? E, Carlos, de forma geral, as empresas estão preparadas para essa jornada de eficiência e sustentabilidade nos serviços de cloud? Eu acho que sim. Na verdade, as empresas hoje, quando fala de cloud, elas não precisam propriamente estar preparadas para o uso, mas sim elas têm que trabalhar nessa jornada para cloud de uma forma inteligente, como eu falei. Elas não vão conseguir atingir, se o objetivo for ter uma infraestrutura e de serviços mais sustentável e ela não olhar para a migração dela de uma forma abrangente, ela vai acabar simplesmente trocando o lado, né? Ela simplesmente vai pegar uma coisa que está consumindo muita energia aqui e vai tirar essa responsabilidade dela, mas ela vai continuar consumindo aquela energia. Então, o futuro para essas empresas façam a sua jornada de uma forma mais inteligente, com um provedor que possa dar a integração para vocês de uma forma mais abrangente. Você comentou que a gente está falando de algo que é inevitável. Exato. Falando mesmo de algo inevitável, como você ainda vê o futuro do cloud? Cloud, hoje, ele tende a se tornar algo que,
assim como eu comentei, né, lá no início, nos anos 60, ele vai consumir cada vez também mais energia. E acho que o papel e o futuro para a cloud são as empresas que promovem, né, os centros de dados, que vendem espaços ou a infraestrutura de base para os provedores de cloud, investirem cada vez mais em energia sustentável, em energia limpa. E eu acho que isso automaticamente vai puxar os provedores de cloud para que eles consumam desses centros de dados uma energia mais limpa, possam entregar um serviço com uma categoria de sustentabilidade muito maior e, obviamente, entregar para aquele cliente da ponta que está buscando um selo de sustentabilidade ou está buscando algum espacinho ali dentro daquela jornada green que ele está, o uso de energia limpa, né, de uma certa forma, né? Se a gente for analisar, tudo que a gente está fazendo hoje consome processamento, consome dados, vai consumir cada vez mais. Entendi. Então, acho que a migração e a jornada para a cloud, ela tende a se tornar algo inevitável com o uso de energia limpa. Muito bom. E aí, vamos falar um pouco para aquelas empresas que estão um pouco atrasadas ou com dificuldade, não atraso, mas com dificuldade para avançar nessa jornada. Qual o recado que a CS Global tem para essas empresas e não, você principalmente à frente da CS Global? O que eu posso compartilhar é que todo mundo que está hoje na jornada para a cloud ou com alguma dificuldade, pare e olhe para o seu negócio. Primeira coisa, isso é algo inevitável? Sim, mas não é a todo custo. Então, planeje bem, entenda o que você vai utilizar na cloud, entenda qual é o melhor provedor, qual a melhor tecnologia e, no final, qual é o melhor integrador para entregar aquela tecnologia para você. A partir disso, você vai ter uma jornada limpa, mais eficiente e, obviamente, como todo mundo procura, uma eficiência muito maior em questão de custos. Exato. Bom, Carlos, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. Não sei se você quer deixar mais algum recado para quem está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, né? Nos vendo. Helene, obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e acredito muito, né, nesse movimento que vocês estão fazendo sustentável. Eu acho que a jornada de empresas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estão cada vez mais levando o tema mais a sério e isso vai, com uma força política daqui a uns anos, tornar uma realidade mais próxima para empresas de pequeno e médio porte. Então, o que a gente espera realmente é que esse tema seja algo tão importante quanto também o crescimento de cada mercado que você comentou. Muito obrigada. Obrigado. Bom, obrigada então ao Carlos mais uma vez, obrigada a você que esteve aqui conosco e eu quero convidá-los para não deixar de seguir a gente, acompanhar todos os episódios que estão lá no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Green4T e da Anel Mundo e também convidar vocês para o próximo episódio daqui a 15 dias, onde a gente vai falar um pouco mais de como a tecnologia pode ajudar a promover um futuro mais sustentável. Muito obrigada.